Olá, bem-vindo ao Horizon Seeker. Eu estou em Vênus. Você sabia que nós viemos para cá? Você quer ouvir qual o som de Vênus? E será que pode haver vida como conhecemos? Esta é a segunda parte da viagem para Vênus. Na viagem anterior, que está mostrando no card ali em cima, nós falamos sobre Vênus, o planeta mais quente do Sistema Solar. Vimos que tipo de planeta é Vênus, se ele tem atmosfera e luas, quanto dura um dia lá e um ano, e suas características. Nesta segunda viagem, nós vamos falar sobre as missões para Vênus, se teve vida no planeta, se podemos morar lá, e nós vamos ouvir o som real de Vênus, gravado na superfície do planeta. Então, embarque e fique comigo até o final. Vamos continuar logo após a vinheta. Se você não viu minhas viagens anteriores, não se esqueça de dar uma olhada quando terminarmos esta. E não se esqueça de clicar no gostei aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sino, para que o YouTube te avise quando estivermos prontos para a nossa próxima viagem. Agora, vamos falar sobre as missões que enviamos para Vênus. Não mandamos pessoas para lá. No entanto, mandamos sondas, mais de 45 missões, das quais 26 foram bem-sucedidas. Para que este vídeo não seja eterno, vamos falar brevemente sobre apenas as bem-sucedidas e mais importantes. Mas se você quiser conhecer todas elas, eu vou deixar um link na descrição. Vamos abrir o nosso computador de simulação interno. Em 27 de agosto de 1962, a NASA enviou para Vênus o Mariner 2. Foi a quinta tentativa da humanidade de enviar missão para Vênus, depois de 3 falhas da União Soviética e uma dos Estados Unidos. O Mariner 2 foi a primeira missão bem-sucedida, não apenas para Vênus, mas para qualquer planeta. O seu objetivo era passar por Vênus e mandar dados da atmosfera do planeta, campo magnético, ambiente de partículas carregadas e massa. Foi a primeira vez que gravamos a temperatura de Vênus, mostrando uma temperatura da superfície de cerca de 480 graus Celsius. 5 anos depois, em 12 de junho de 1967, a União Soviética enviou o Venera 4. O programa Venera foi o mais bem-sucedido e a mais conhecida série de missões planetárias soviéticas. Durante os anos de 1970 e 1980, uma sucessão de sondas estudaram Vênus da órbita, assim como da sua superfície hostil. A União Soviética conseguiu fazer 10 pousos bem-sucedidos, incluindo 2 sondas Vega, o que garantiu a maioria dos dados científicos que temos hoje sobre a superfície de Vênus, incluindo medições diretas das condições atmosféricas, composição da superfície e 4 conjuntos de imagens únicas. De volta para Venera 4, foi a primeira sonda a enviar informações da atmosfera de Vênus com sucesso. A sonda mostrou que a composição da atmosfera era de 90 a 95% de dióxido de carbono e não encontrou evidência de campo magnético global ou cinturão de radiação. A União Soviética enviou com sucesso mais sondas a Vênus durante as décadas de 1970 e 1980, que nós vamos dividir em 2 tipos, as sondas espaciais e as terrestres. Como sondas espaciais, temos as que voaram por Vênus, como as Venera 5 e 6, e as que orbitaram o planeta, como as Venera 15 e 16. Eles enviaram dados sobre a temperatura de Vênus, pressão, composição e fotografaram o planeta. As terrestres são as que a União Soviética enviou para pousar em Vênus e obter dados da pressão da superfície, temperatura, vento, solo, composição das nuvens, trovões, raios. As terrestres são a Venera 7, 8, 9 e 10, que enviaram imagens de TV da superfície. Esta é a transmissão panorâmica da Venera 9.
E esta é a transmissão panorâmica da Venera 10. Ainda teve as Venera 11, 12, 13 e 14, que eram sondas ônibus. Uma sonda ônibus é composta por um orbitador que solta uma ou mais sondas terrestres. Estas são imagens feitas pela Venera 13. A Venera 14 perfurou o solo e gravou o som do planeta, o qual nós vamos ouvir em alguns minutos. O interessante sobre elas é que, por causa da temperatura e pressão da superfície, elas não duraram muito, entre 23 minutos com a Venera 7 e cerca de 2 horas com as Venera 13 e 14. A União Soviética enviou também sondas em missões destinadas para outros lugares, como as Vega 1 e 2, destinadas ao cometa Halley. Mas ao fazer uma volta em Vênus, cada uma soltou um balão e uma sonda ao planeta. Estas foram as últimas missões enviadas pela União Soviética para Vênus. Os Estados Unidos também enviaram sondas ao planeta. Em 14 de junho de 1967, 2 dias depois do envio da Venera 4 pela União Soviética, os Estados Unidos enviaram a Mariner 5 para passar por Vênus. Ela mediu o campo magnético de Vênus e no espaço interplanetário. Examinou partículas carregadas, plasma, que é gás superaquecido, emissões ultravioleta e a quantidade de ondas de rádio que são refratadas da atmosfera de Vênus. Depois, a Mariner 10, enviada pelos Estados Unidos no caminho para Mercúrio, voou por Vênus e fez algumas medições e imagens, sendo a primeira sonda a visitar 2 planetas. Os Estados Unidos enviaram mais 3 missões para Vênus, nenhuma com o objetivo de pousar na superfície. A Pioneer Venus 1, ou Pioneer Venus Orbiter, orbitou o planeta e enviou dados da sua atmosfera e superfície. A Pioneer Venus 2, ou Pioneer Venus Multiprobe, que foi chamada de ônibus porque carregava 4 sondas que foram lançadas da sua órbita para a atmosfera de Vênus. Uma sonda que entrou na parte ensolarada de Vênus até chegou à superfície, o que foi mais do que o esperado, e enviou informações por mais de 1 hora. E a missão Magalhães, destinada a orbitar o planeta de 1990 até 1994, quando perdeu seu sinal. Ela fotografou 98% da superfície mapeada em resoluções acima de 100 metros. Essa foi a última missão americana para Vênus. No entanto, os Estados Unidos fizeram outras passadas pelo planeta, como com a Galileu, destinada para Júpiter, a Cassini, em rota para Saturno, Messenger, destinada para Mercúrio, e a Parker Solar Probe, destinada a orbitar o Sol. Outras agências espaciais também enviaram missões para Vênus, como o Japão, que enviou sua primeira sonda para estudar padrões de clima em Vênus, confirmar a presença de raios nas nuvens espessas e procurar por sinais de atividade vulcânica. A Agência Espacial Europeia enviou a Venus Express para orbitar o planeta e estudar sua atmosfera, especialmente o efeito estufa e o fraco campo magnético de Vênus. Eles também enviaram a Bepi Colombo para passar por Vênus no seu caminho para Mercúrio. E, finalmente, a Solar Orbiter, enviada ao Sol por uma missão conjunta da Agência Espacial Europeia e da NASA, passou por Vênus em 27 de dezembro de 2020. Agora vamos tomar um tempo para ouvir o som de Vênus, gravado pela Venera 14, a última missão a pousar no planeta, enquanto nós passeamos por aí.
Agora, vamos falar sobre vida em Vênus. Por causa da alta temperatura, que pode chegar a 500 graus Celsius, também por causa da extrema pressão na superfície, cerca de 90 vezes a pressão da Terra, parece improvável que o planeta possa suportar vida como a conhecemos. Também a atmosfera é muito hostil, majoritariamente composta de dióxido de carbono, e também chove ácido sulfúrico, o que é corrosivo para a pele humana. Mas, de acordo com modelos de computador sobre o antigo clima de Vênus, de cientistas do Instituto de Estudos Espaciais Goddard, da NASA, em Nova York, por cerca de 2 bilhões de anos do início da história de Vênus, pode ter havido um paraíso tropical, com oceanos e a possibilidade de vida. É desconhecida a razão da mudança climática que causou o efeito estufa extremo que vemos hoje. Mas as missões Venus Express e Magalhães sugeriram que há cerca de 500 milhões de anos houve extrema atividade vulcânica explosiva ao redor do planeta, que pode ter ocasionado o efeito estufa. Também, em setembro de 2020, alguns cientistas afirmam que leram a assinatura espectral da fosfina, um gás que pode indicar que há ou houve vida, pois é criada por organismos como micróbios ou pela indústria como fumigantes. No entanto, outros cientistas estão refutando essa hipótese, dizendo que o sinal capturado era dióxido de carbono, o que é muito comum na atmosfera de Vênus. Bom, nós temos que esperar e ver o resultado disso, se é que um dia haverá um. Agora, vamos falar sobre a hipótese de decidirmos construir uma base em Vênus. Como seria viver lá? Primeiro, como a temperatura é tão alta que pode derreter chumbo, atualmente não temos tecnologia que pode nos suportar lá. Agora, vamos imaginar que tenhamos tecnologia para suportar essa temperatura. Também precisaríamos de algum tipo de exoesqueleto para aguentar a pressão, que é 90 vezes a que temos na Terra, para não sermos esmagados pelo ar. Também não conseguiríamos respirar sem um traje, por causa da quantidade de dióxido de carbono, que é cerca de 90 a 95% da atmosfera de Vênus. Na Terra, a porcentagem de dióxido de carbono é de 0,035%. Não há água ou comida no planeta, pelo menos que conhecemos, e a chuva é feita de ácido sulfúrico, que é corrosivo para a pele humana. Bom, resumindo, se tivermos a tecnologia para decidir viver em Vênus, seria uma vida muito difícil. Então, nós falamos sobre as missões que enviamos e também sobre a possibilidade ou impossibilidade de vida no planeta. Ao voltarmos para a Terra, se você gostou desta viagem e quer outras, clique no gostei ali embaixo, se inscreva no canal e ative o sino para que o YouTube te avise quando será nossa próxima viagem. Muito obrigado e nos vemos na próxima!